Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco, está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, assistindo às Olimpíadas, indo para aquele campo complicado, estudando a revisão da DD, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 198 do podcast Áreas Contaminadas. Sim, isso mesmo, falta muito pouco para os 200. O episódio 200 será um baita episódio especial. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido para todas e todos vocês pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira, mas principalmente porque é uma bela demonstração de carinho e consideração com a gente. Essas pessoas dão um recado que reconhecem que estamos fazendo um bem coletivo, um bem para todo o mercado, e implicitamente nos dizem, continuem. Então, em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras, é simples, basta entrar no site apoia.se/ECD Ambiental, que tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas assim muito importantes, reconhecidas, renomadas no GAC, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo, e isso é uma coisa muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. O site da Clean é www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são a EBP Brasil, a Vapor Solutions e o laboratório E-Consulting. Agradecemos demais a essas 4 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem. Somente por mais uma semana estarão abertas as inscrições para um curso de GAC para iniciantes. É um curso online, ao vivo, às terças e quintas, a partir do dia 13 de agosto. E o melhor, ele custa metade dos cursos tradicionais da ESAS. Quem tiver interesse, corra e se inscreva no site aesas.com.br. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio muito bacana com a Nayara Menezes. Esse episódio continua uma minissérie que planejamos aqui de GAC pelo Brasil. Pretendo, nessa série, entrevistar pessoas de fora de São Paulo para que elas nos deem a visão de como funciona o GAC em outras unidades da federação. Quais os avanços, as carências e, especialmente, do que eles precisam para que a nossa comum unidade que nos ouve possa ajudá-los. A Nayara é do IAT, Instituto Água e Terra do Paraná. No momento, ela atua na divisão chamada DLP e com muitas atribuições ligadas ao GAC nas câmaras técnicas, como vocês vão ver no episódio. A Nayara é geóloga, graduada em Ouro Preto, começou no IAT como residente, um cargo particular lá no Paraná, onde a pessoa atua auxiliando as demandas do órgão ambiental por um tempo determinado ali, mas depois ela foi para a iniciativa privada e, por fim, prestou um concurso, passou e foi chamada para ser servidora no IAT, servidora concursada e estável lá no IAT. Ela, nesse trajeto, pegou parte do caminho pavimentado no GAC do Paraná, mas certamente ela está dando uma enorme contribuição para que os trabalhos e, consequentemente, a qualidade ambiental do estado do Paraná fique cada vez melhor. Então vocês vão gostar muito dessa história. Fiquem agora com as palavras de Nayara Menezes. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada ilustre, a Nayara Silva. Nayara, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda aqui ao podcast Áreas Contaminadas.
Obrigada, Tanaka. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para quem estiver nos ouvindo. Te agradecer em primeiro lugar, né, o convite. Eu fiquei muito honrada, muito feliz com a possibilidade desse bate-papo, com o convite e também e principalmente com essa nova série de GAC Sim. para os órgãos ambientais, né, dos diversos estados, que eu acho que é uma oportunidade grande que a gente também, como ouvinte, tem de aprender com a experiência dos outros estados, aprender com os erros e com os acertos, né? Então, também estou bastante empolgada para acompanhar aí como ouvinte as próximas entrevistas. Obrigada Legal. pelo. Muito legal, Nayara. Nayara, vamos começar com uma pergunta um pouco fora da ordem aqui também. O que foi mais difícil, você se adaptar ao frio de Curitiba ou encarar aquela montanha de processos que aparece no órgão ambiental? Então, eu sou de Belo Horizonte, né, que é uma cidade quente, mas eu fiz a minha graduação em Ouro Preto, que é uma cidade muito fria. Então, eu já estava acostumada com esse tempo frio e úmido por conta desses 5 anos de graduação. Então, frio eu tirei muito de letra. Agora, a demanda de processos, assim, a demanda de trabalho deu uma assustada no início, sim. Acho que foi isso, com certeza. Legal. Nayara, então conta um pouco de você, onde a pequena Nayara cresceu, o que ela gostava de fazer lá no início e que caminhos te levaram para a geologia. Tá, legal. Bom, eu sou mineira, né? Acho que já deve ter dado para perceber pelo sotaque. Recentemente, de férias, eu estava em Belo Horizonte, então eu brinco que eu vou fazer reposição de sotaque. Legal. Então, acho que está mais afiado ainda. Mas, enfim, nasci, fui criada em Belo Horizonte, né, na capital. Mas quando eu era bem pequena, essa primeira coisa que eu quis ser de criancinha, quando eu aprendi a ler e escrever, foi escritora. E tirando assim essa primeira, né, fase ali das descobertas da leitura e tudo que eu gostava muito de ler e escrever, eu já tinha bem convicção de que eu iria trabalhar com a área ambiental, com o meio ambiente. A minha mãe lembra que eu falava que eu queria ser cientista da natureza. Caramba. Isso, assim, no ensino fundamental, eu acho que muito influenciado por aquelas matérias que a gente vê de ciências, né, na escola inicial, assim. E a geologia, já tive bastante certeza, convicção de que eu ia fazer geologia já ali com uns 13, 14 anos, no final do ensino fundamental, acho que chegou por mim o nome geologia, assim, que eu dei nome àquilo que eu gostava por algum professor, acredito, porque eu tinha muito a mania, assim, o hábito de, a gente vai fazer uma excursão em parque, assim, tudo, catar aquelas pedrinhas que eu achava os cristalzinhos, levava para casa ou com a família, né, de férias para rio, cachoeira, sempre trazia para casa. E eu lembro que foi uma professora que falou assim: você tem que ser geóloga, ou falou isso, assim, você vai fazer geologia. E aí eu lembro que a partir desse momento eu fui pesquisar, porque eu acho que eu nem sabia o que era geologia naquela época, e desde então defini que eu seria geóloga, assim, foi bem desde criança, adolescente, assim. Em relação à geologia, um pouco mais para frente, quando eu entendi o nome, né, daquela profissão, mas em relação à área ambiental, eu acho que um pouco antes disso. E aí, enfim, né, foi um caminho meio tortuoso, porque eu entrei na graduação de Química antes de fazer geologia, mesmo com a convicção. Então... Pois é, eu fiz ensino técnico, né, ensino médio técnico no Cefet, e olha para você ver, eu escolhi o meu curso de Química porque ali a gente fazia, no final, né, do ensino fundamental, eu fiz tipo um curso preparatório para ingressar no Cefet, e o curso levava a gente no campus para conhecer, assim, como uma forma de motivar. E aí, passando ali nos corredores da Química, eu vi
uma plaquinha de laboratório de mineralogia. Que foi essa menor menção a algo que se relacionava com geologia que fez eu escolher química. Caramba! Eu sempre fui bem apaixonada, assim. E aí acabei, ali na época de fazer o vestibular, decidindo por química, influenciado um pouco pelo chefe que eu tinha na época do estágio de técnica em química, e também porque eu tinha um pensamento assim de que eu não me preparei muito bem agora para o vestibular, o curso de química tem mais vagas, a nota de corte é mais baixa, então eu vou ver, talvez seja isso que eu quero. Se não for, eu aproveito aquelas matérias do ciclo básico e mudo para geologia, que foi o que aconteceu, né? Eu entrei na... E assim, eu acho que os caminhos levaram tanto para fazer geologia que eu comecei a fazer iniciação científica já no primeiro ano de química, e foi com geoquímica. Caramba! Analisando sedimentos da Antártica que estavam tinha contaminação, relacionava com contaminação de mercúrio. Caramba. Sedimentos. Então, assim, tinha envolvimento com a geologia de qualquer forma. Sim. E aí, no final, eu vi que eu tinha que seguir aquilo que eu já tinha desejado, que já tinha planejado, e acabei fazendo outro vestibular, mudando de cidade, porque ainda aconteceu de a minha programação era ficar ali com a minha família e estudar na UFMG, que tem um curso muito bom de geologia, mas eu perdi o dia do pagamento da taxa de inscrição. Nossa Senhora! E aí foi o que me fez, enfim, fazer o Enem, né, que era aceito em outras universidades, e foi o que me fez fazer geologia lá na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, e aí mudar minha vida, né, assim, mudar de cidade, enfim, além de mudar de curso, mudar de cidade, né, e sair da casa dos pais e tal, e aí foi assim que eu entrei na geologia. Caramba, que interessante, né? Muitos acasos felizes, né, que te levaram, né? Sim, E aí você está lá na UFOP e, assim, tem o grande forte que é a mineração, né? Então, o geólogo de verdade vai para a mineração. Os outros são o geólogo, né, mais ou menos. E como é que você vai para o ambiental? É aquela vontade inicial ou alguma coisa lá te fez mudar? Exatamente, assim, quando eu entrei na graduação, até porque a gente está num lugar muito estratégico ali, né, no meio do quadrilátero ferrífero, as mineradoras da região já absorvem muito os recém-formados ali. E aí a minha ideia inicial era ir para a mineração, né, assim, durante a graduação, eu via que aquelas matérias de geologia mais prática e relacionadas a ambiental, a própria geologia ambiental, hidrogeologia, fiz uma optativa de hidrogeologia ambiental, engenharia ambiental básica, que a gente faz lá, eram as matérias que eu mais me destacava, assim, né? Ali na turma, assim. Então, tinha essa vontade, tinha esse desejo, mas aí eu já não tinha mais tanto aquela visão romântica da Nayara criança adolescente, sabe, da geologia como algo, conhecer, apenas isso, sabe, assim, de estudar a terra, e aí eu acabei pensando mais também numa questão de mercado, quais eram as possibilidades. Gostava muito realmente da parte de mineração. Eu acho que a matéria ali para o final que a gente faz de pesquisa mineral, quando eu fiz, eu lembro assim desse sentimento de para isso que eu fiz geologia, sabe? Entendi. Mas por outro lado, meu TCC foi totalmente na área ambiental. Ele foi muito multidisciplinar, assim, da geologia ambiental, da engenharia ambiental e da química analítica. Então, eu sentia que tinha aquela aptidão mesmo, né? Eu formei numa época que a geologia estava muito em crise, assim, o mercado da geologia, né? Principalmente para mineração. Então, eu tinha que ver outras possibilidades. E aí, o que me levou para a área ambiental, assim mesmo, foi, acho que, outro super acaso. Lá em Ouro Preto é muito forte a cultura
das repúblicas, sim, né? sim. A maior parte dos alunos, né, moradores ali não são dali. E aí eu morava numa república, né? Dividia a casa com algumas amigas. E aí a gente morava em 4 meninas, uma delas ia se formar, a gente estava com uma vaga aberta, e aí entrou a Marcela, que é uma amiga minha até hoje, né? Que é daqui de Curitiba. E aí a Marcela foi morar lá com a gente, assim, a gente super se identificou, as meninas, né, todas, e ela. E aí ela se apresentou, depois a gente descobriu que ela tinha recém-formado em geologia, ela estava lá em Ouro Preto porque ela fazia um mestrado de geotecnia, que é muito forte lá, e a família dela tinha uma consultoria de mineração, uma consultoria do licenciamento ambiental e mineral aqui em Curitiba. Acho que é a maior consultoria voltada para mineração, né? E aí, passados uns meses, ela falou comigo assim, guria, vamos fazer um estágio lá com a gente na empresa? O estágio mais fácil que eu consegui na vida. Aí, assim, eu fiquei super empolgada com a ideia, mas, assim, tinha 1.000 quilômetros de distância. Não metafóricos, né? Eram 1.000 quilômetros mesmo, né? 1.000 quilômetros mesmo, assim. Aí a saída que a gente viu para eu também não ter que trancar a faculdade, assim, né? Foi fazer um estágio de férias. Então, eu fiz 4 semanas, né, de estágio aqui, assim, o dia todo, né, foi uma super imersão ali no licenciamento ambiental, das minerações, e aí vim para cá e conheci Curitiba também, porque eu não conhecia, né, e aí foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Eu aproveitei bastante, assim, o conhecimento de como que funciona uma consultoria, como é que funciona o processo de licenciamento dentro do órgão ambiental, dentro da ANM também. Eu fiquei muito empolgada com aquela possibilidade e tudo, mas eu só não fiquei mais empolgada com isso do que eu fiquei com a cidade, porque eu fiquei assim muito encantada com Curitiba quando eu vim aqui, né? Foi um mês que eu fiquei aqui e conheci, né? Tinha possibilidade de final de semana, ou né, no tempo que eu não estava no estágio de conhecer a cidade, fiquei encantada. E assim, Tanaka, quando eu voltei para Minas, eu ficava muito com a ideia de tipo, eu quero morar lá. eu quero voltar para aquela cidade, eu gostei muito, me adaptei assim, super fácil, tirei de letra o frio, né? E mais tarde foi o que aconteceu, assim, foi outra coincidência, porque o pai dessa minha amiga, o pai da Marcela, que né, era um dos diretores dessa empresa que eu fiz o estágio, ele fez uma postagem sobre o edital do concurso do IAP, naquela época era IAP. Nessa época, isso já estava, né? Quando ele fez isso, eu já tinha formado, estava ali como recém-formada, trabalhava na época mas como técnica de laboratório, na área ambiental ainda, mas não dentro da área da geologia. Estava ali estudando para concurso também, né? Assim, era uma das possibilidades. E aí eu vi essa postagem dele, já estava antenada que estava para sair, era um dos concursos que eu queria muito fazer, fui atrás disso, assim, aí quando eu abri a matéria, não era exatamente o concurso do IAT, assim, para servidores, tratava, na verdade, de um programa de residência técnica, eu acho que eu não sei se tem outro estado no Brasil que tem esse programa, que é como se fosse uma residência de medicina, né? Só que para engenharias, para geologia, biologia, para essas profissões que trabalham dentro do órgão ambiental. No caso dessa residência técnica, era específica de engenharia e gestão ambiental. E aí, tipo assim, não é exatamente aquilo lá que eu queria, mas é uma super possibilidade de eu ingressar na carreira da geologia.
E aí eu não pensei muito, não, me inscrevi, faltava pouco, inclusive, para a prova, para acabar as inscrições, para fazer a prova. Mas aí eu me inscrevi nesse programa, fiz a prova, e aí mais tarde fui aprovada. Aí foi o momento da decisão, né? Porque eu ia largar muita coisa lá também. Eu tinha um emprego, eu ia ter uma redução no meu salário, porque aqui a gente ganhava uma bolsa. Né? Ia estar longe da família, dos amigos do meu namorado. Então, foi uma decisão bem pensada, mas também muito focada no meu objetivo de ter tempo, porque a jornada do residente é reduzida, então eu teria mais tempo para poder estudar para o concurso mesmo, certo, né? Certo. O concurso que hoje eu já assumi. E aí aconteceu bem isso, eu vim para cá, entrei no IAT, né? Inicialmente fui alocada na divisão de mineração. Certo. É onde eu queria, inclusive, né? Meu pensamento na época, eu falei assim, já tenho o meu estágio lá na consultoria, então ter uma experiência do outro lado também na mineração pode ser muito boa, porque se o meu plano A de concurso não der certo, eu já estou com um currículo legal aí para tentar entrar, enfim, né, numa consultoria, trabalhar nessa área. E aí trabalhei lá no setor de mineração nesses primeiros meses, e aí eu gostava bastante, mas não era aquela coisa que me brilhava os olhos, sabe? E aí, um pouco por conta disso, assim, né, de não ter sido aquilo que eu esperava, mas também muito pensando de uma maneira prática de que era uma oportunidade boa que eu teria ali dentro, né, dentro desses 2 anos do contrato, para diversificar o meu currículo, assim, aprender o máximo de coisas que eu poderia aprender. E, né, passear ali por outros setores, tentar aprender outras coisas. Então, conversei com o meu supervisor na época, ele, apesar da demanda grande que tinha lá, ele foi compreensivo, e foi assim que eu cheguei no GAC, porque aí, depois de mais ou menos 6, 7 meses de IAT, a turma anterior da residência técnica estava terminando. O geólogo, que é o Lorenzo, que trabalhava no DLP naquela época, ele estava saindo, a gente já trocava muita ideia, porque é geólogo, né? Sim. É uma coisa de conversar. E aí, trocando ideia sobre o que ele fazia, eu achei super legal, assim. Perguntei para ele, será que eles não querem alguém ali, já que você está saindo e tudo? E o Lorenzo super envolvido, né? Já fazia especialização, a MBA naquela época e tudo. E aí ele, nossa, me ajudou em muita coisa, passou muito material, ensinou o que foi possível. E aí eu acabei entrando ali na divisão de licenciamento de desenvolvedoras, que é onde ocorre a gestão do GAC ali, né? Análise, dentro da sede. E aí foi assim, aí o Nareta, que é seu conhecido, né? Sim. Estava na época também analisando bastante os processos de GAC dentro do licenciamento. Ele foi meu supervisor ali, ele já estava com cargo naquela época, então ele foi me passando muita coisa, muito ensinamento, muito material. Foi ele quem me falou ali em 2020, escute os podcasts do Capitanato. Olha aí! Comecei a acompanhar. E não só os podcasts, mas assim, os textos, porque eu acho que talvez por conta do meu aprendizado ser mais facilmente absorvido na leitura, e eu pegava ali, Tanaka, seus assim, os artigos, os textos da própria SED, do site, e eu lembro de eu falando com o Nareta assim, meu Deus, como ele está me ajudando, porque é muito leiga, né? Assim, por mais que eu tenha feito geologia, o gerenciamento de áreas contaminadas não é uma coisa que a gente vê ali dentro
na universidade. Então, foi ter lido aquilo ali, eu realmente lembro desse sentimento de, tipo assim, ele é muito didático, então ele fala para qualquer pessoa entender. Isso ajudou demais na compreensão lá naquele momento. Que legal, caramba. Mas aí foi isso, contei toda a parte. Pois é. Não, legal. E aí você era residente e como é que funciona isso? O residente tem um prazo determinado para ficar lá, depois ele tem que sair, né? Ele tem que sair ou ele pode sair. E o que acontece então? Vem novos residentes e aí quem está no órgão precisa ensinar as coisas para esses novos residentes? É isso que acontece? Exatamente. Assim, isso inclusive é um gargalo que a gente tem dentro do órgão ambiental, porque você tem uma rotatividade muito grande de pessoas. Quando a gente começa, né? Isso. Quando aquele técnico começa a ficar bons, aí acaba o programa, e aí a maior parte das pessoas, 150 no estado todo, né? 100, é bastante gente. Quando acaba, assim, né? Isso é um problema que a gente enfrentou muito em relação a essa rotatividade mesmo. Isso não é bom para nenhum setor, né? Sim, com certeza. Mas aí você prestou um concurso, teve um concurso finalmente, é isso? E você era residente nesse momento ou você tinha saído e voltou? Então, quando o concurso saiu, ele saiu ali no início de 2020. Eu entrei no residente no final de 2019, né? Então, foi no início da minha residência ainda. Caramba. Eu era residente quando saiu o edital, porém, naquela época a gente teve a pandemia, tudo ficou paralisado. Sim. Até o concurso. Não, eu digo assim, ficou paralisado os editais de concurso. Então, ele ficou suspenso. Ele era para ser feito ali em 2020, a prova era para ocorrer em 2020, e aí ela só foi ocorrer, na verdade, em agosto de 2021. E aí, assim, eu quis aproveitar aquela oportunidade que eu tinha, porque o edital cobria muitas leis que a gente estava lidando ali no dia a dia, muitas também não, né? A gente tinha que ir atrás e tal. Mas eu estava quando saiu o concurso, eu estava como residente. Quando teve a prova mesmo, né? Eu já estava encaminhando para o final da residência. Não dava para contar com a minha aprovação inteira. Eu precisava de ter outras opções ali mais certeiras. Então, nesse momento, eu comecei a enviar currículos já para algumas consultorias. E aí, acho que assim, foi logo depois que teve a prova mesmo, assim, do concurso, eu acabei saindo do órgão que eu estava presidente na época, e entrando numa consultoria, que foi a consultoria que o Nareta trabalhava, né? Ele era diretor. E aí, enfim, ele já me conhecia, me falou da oportunidade, da vaga que tinha aberto lá de analista dentro da consultoria. E aí eu me candidatei e aí entrei, eu acho que na semana seguinte foi logo depois da prova, assim, porque eu fiz a prova, corrigi o gabarito, vi que eu tinha ido bem, mas assim, eu pensava que como ficou tanto tempo parado, né, assim, eu falava assim, eu tenho que fechar essa prova, se eu não fechar, eu não vou passar, poucas vagas. Então eu vi que eu fui bem, mas eu falei, acho que pode ser que um dia eu seja chamada, mas não vai ser agora. E aí entrei, né, na consultoria, porque assim, né, eu não podia ficar parado também. E aí entrei lá na consultoria, para azar deles, assim, uma semana depois que eu tinha sido contratada, seguinte da minha contratação, saiu o resultado. E aí, nossa Senhora! Eu brinco com eles porque, assim, depois que saiu o resultado, aí eu conversei lá com eles, né? Assim, deixei aberto, porque eles tinham muita expectativa em mim, eu também tinha expectativa ali naquela experiência, mas, enfim, eles não podiam ficar na mão também do dia para a noite. Então, eu conversei com eles da possibilidade de eu continuar até ser chamada, porque a gente não sabia quando que ia ser chamado. Podia ser um mês depois, mas podia ser um ano depois, né?
E aí eu conversei com eles lá, falei, gente, se tiver a possibilidade de eu continuar, eu vou querer continuar até ser chamada. E assim foi. Eu brinco que o meu aviso prévio foi o aviso prévio mais longo da história, porque teve 6 meses de Foi bem prévio mesmo. bem prévio. Mas eles assim, foram super compreensivos. Eu acho que foi legal para eles também, né? Assim, terem alguém que sabia que mais para frente ia para o órgão e ter uma visão do outro lado também, né? Uma visão ali da consultoria, ver as dificuldades e tal, que nem tudo é do jeito que a gente do órgão ambiental pede, quer que seja feito. Então, acho que foi uma experiência muito boa. Fiquei 6 meses lá. E aí, em 2022, retornei, no início de 2022, retornei para o IAT, para o mesmo setor, né? Ali, as mesmas chefias, o mesmo setor, você só que que escolhe? agora... É você que escolhe? Não, Tá. Não, só que assim, as chefias, né, já me conheciam, já Entendi. sabiam que eu tinha aquela vivência ali do GAC, que precisava de alguém ali dentro, né? Porque nesse momento tinha um engenheiro químico, mas ele era cargo de comissão, e tinha 2 residentes. Então, assim, a qualquer momento poderia ficar sem ninguém, né? E é muito, né? É muito importante ter alguém com estabilidade, alguém que sabe que vai ficar por mais tempo. Então, elas me puxaram lá para o setor, porque, né, assim, não precisaria passar por um treinamento, porque eu iria fazer o que eu já fazia antes, só que agora com cargo mesmo. E aí foi assim, voltei já. Eu até brinco, porque todo mundo, né, teve um tempo de adaptação, de treinamento. No meu dia 1 já tinha uma carga de processo, ela faz aí. O seu tempo foi aquele bom dia, Nayara, essa é a sua mesa, vai lá! A mesma mesa, o mesmo computador, e inclusive os mesmos processos. Aconteceu isso. Eu falei, meu Deus, esse aqui estava parado. Já tinha visto ele lá atrás, agora eu vou ter que usar. Mas foi assim, tá? E como é que é o GAC, a estrutura de quem analisa o GAC dentro do IAT? Tem um setor, tem um órgão? Como que funciona o GAC? É só postos num lugar, indústrias no outro lugar? Ou todo o GAC centralizado num único setor? Como é que funciona? Então, o IAT, ele foi criado, né, com esse nome muito recentemente, foi final de 2019. Foi bem ali, eu entrei bem nessa transição, porque antes era o IAP, era o Instituto Ambiental do Paraná. E aí o Instituto Água e Terra, ele foi criado pela incorporação do Instituto Ambiental do Paraná pelo Instituto das Águas, né, que tratava da gestão hídrica, outorgas, e do ITCG, que tratava da questão da geologia, principalmente projetos relacionados à geologia, mapeamentos do estado, e aí teve uma reestruturação do órgão. Nesse momento, foi oficializado que o GAC seria de responsabilidade, né, a gestão ali, a supervisão, da divisão de licenciamento de atividades poluidoras, que é aquele setor que trata do licenciamento daquelas atividades. Então, a supervisão ali, a gestão fica de responsabilidade da DLP, que é onde eu estou, mas tanto a gestão, mas a análise dos processos, principalmente, é feito de forma descentralizada, né? Então, assim, o IAT ele tem a sede, que é onde eu estou ali, e tem os escritórios regionais, que ficam distribuídos no Paraná de forma geograficamente estratégica, né, para abranger todos os municípios. Então, a análise ela é feita pela gente ali, tá na sede, a gente presta um apoio para esses escritórios regionais. Os escritórios regionais também fazem análise, e a divisão de geologia, que historicamente já sempre, principalmente ali a Kátia, e agora as pessoas novas que chegaram também, sempre é uma divisão que prestou apoio na análise dos estudos de GAC,
principalmente de postos de combustível. Então, assim, a demanda maior de análises dentro do GAC são as análises dos postos de combustível, porque é a única atividade que é exigida dentro do licenciamento, né? Então, assim, o licenciamento, dentro da renovação da licença, é exigido o estudo de identificação de passivo ambiental, né? Preliminar e confirmatório. Isso já historicamente, assim, acho que a SEMA 21 de 2011, se eu não me engano, foi a primeira que já estabelece ali um procedimento para o GAC, termos de referência relacionados ao gerenciamento de áreas contaminadas. Então, a maior demanda é de postos de combustível. Recentemente ficou definido em portaria, que é de responsabilidade a análise dos técnicos dos escritórios regionais que estão numa câmara técnica, que é a Câmara Técnica de Postos. Então, uma câmara técnica que foi criada com aqueles servidores, com aqueles técnicos que fazem o licenciamento de postos. A gente tem também uma câmara técnica de GAC, né? Uma câmara técnica do gerenciamento de áreas contaminadas. E aí, o técnico que está nessas duas câmaras técnicas, né, tanto na de postos quanto na de GAC, está habilitado para conduzir todo o licenciamento, inclusive a análise de postos de combustível. Quando ele não tem, quando o escritório regional não tem um técnico que está, né, habilitado para fazer essa análise, ou ainda naqueles casos mais complexos, assim, que aquele técnico que não está, né, assim, totalmente, né, ali familiarizado e mais especializado, né, nas análises, e aí ele solicita dentro de postos apoio para a DGE, que é a Divisão de Geologia, e aí a gente ali na sede acaba ficando com a demanda que são um pouco mais complexas, assim, que são as indústrias, né, os casos mais complicados, assim, dentro do gerenciamento de áreas contaminadas. Não exclusivamente, a gente sempre tem apoio. Então, tem, né, como a gente tem a Câmara Técnica, essa Câmara Técnica é formada por membros tanto de outras divisões quanto dos escritórios regionais. Muitas vezes é feito grupo de trabalho bem diversificado, assim, para a gente lidar com os projetos. Mas dentro ali da sede onde eu estou, dentro da DLP, a gente fica com a demanda do cemitério, das indústrias, dos cemitérios e os aterros, que tem bastante, principalmente com o encerramento dos aterros, né? Assim, a exigência de ser apresentado. E aí tem uma portaria específica que trata do licenciamento de aterros e de, né, áreas de disposição de resíduo sólido. E essa portaria, a portaria 260 do IAT, ela exige que seja feita os estudos de identificação de passivo no encerramento dessas áreas. Ela especificamente para aterro, porque a gente já tem essa demanda que é prevista na resolução SEMA 107, que é a resolução que define os procedimentos de licenciamento geral no Estado. Então, já existe essa demanda, né, de no encerramento tem que ser feitos os estudos de passivo ambiental. Então, essa demanda de encerramento, reutilização e as análises de passivo de indústrias, cemitérios, aterros, aí fica com essa demanda ali na DLP. As indústrias, vamos para as indústrias. O Paraná, diferente do Distrito Federal, que eu conversei com o Sandro, um pouco diferente também de Goiás, que eu conversei com a Renata, o Paraná tem bastante indústria, bastante, né? Quais são as que precisam fazer as etapas do GAC, preliminar e confirmatória? Elas devem ser, imagino eu, né, que são solicitadas no licenciamento ou na renovação da licença. Tem alguma coisa ligada ao tipo de indústria, ou é o período que ela está andando, a localização geográfica? O que faz uma indústria ser obrigada a fazer o GAC? Então, a gente tem a resolução de áreas contaminadas publicadas recentemente, né, a SEMA 129. Nela, a previsão é que
o órgão ambiental pode demandar daquelas atividades potenciais de contaminação que seja executado a avaliação preliminar inicialmente. Como as indústrias, como a exigência do GAC para as indústrias não está dentro especificamente da resolução de licenciamento de indústria, ela acontece por algumas vias. Então, em decorrência de verificação de alguma suspeita dentro de vistorias, dentro do licenciamento, né? Toda a RLO tem que passar por uma vistoria. Então, às vezes é identificado alguma irregularidade dos controles ambientais que pode levar a suspeita de uma área contaminada. Ocorre muito também autodenúncias, né? Então, teve muita prática, acho que, né, não só no Paraná, mas no país inteiro, de infiltração no solo de efluentes industriais. Sim. Então, muitos casos industriais que a gente pega são indústrias que fizeram autodenúncia relacionadas à infiltração. E aí, enfim, tem um histórico de GAC muito longo, né? Porque às vezes elas estão localizadas aqui, principalmente na região de Londrina, ali onde tem aquífero fraturado, uma região de hidrogeologicamente, uma dinâmica hidrogeológica muito complexa. Sim. Então, às vezes, perdura muitos anos aí o GAC. Então, em função de vistorias, né, dentro do licenciamento, em função de autodenúncia, em função de acidentes ambientais que ocorrem e são reportados. As indústrias atualmente que a gente tem que a gente exige, né, essa demanda do GAC que fizeram, foram mais por essas vias do que especificamente dentro de uma exigência do licenciamento ambiental. Ou quando tem verificado dentro do automonitoramento, verificado algum parâmetro que suspeite, né, de que possa, enfim, tá tendo alguma área contaminada e inicia a investigação da área. É mais por essas vias mesmo. O Paraná, vocês, o setor aí, pensa em, por exemplo, convocar indústrias? Digamos, se a indústria é uma indústria química, por exemplo, vamos convocar todas as indústrias químicas. Vocês pensam em fazer alguma coisa como isso? Está no radar? Ou não estão pensando nisso agora? A gente discutiu bastante isso, principalmente na construção da resolução de áreas contaminadas, né? Porque a gente não deixou claro em que momento essas atividades deveriam fazer. E eu acho que foi muito... O Rodrigo Cunha participou, ajudou muita gente na construção dessa resolução. E essa questão do chamamento, né, que é como aconteceu em São Paulo, foi muito uma ideia dele, assim, também, da gente definir áreas prioritárias no Estado, enfim, seja pela vulnerabilidade ambiental ou pelo adensamento industrial, enfim, definir áreas prioritárias e fazer por chamamento. Então, a gente discute bastante isso, sim. A gente tem uma preocupação de que não seja feita de forma generalizada a ponto que a gente perca o controle. Isso, sabe? Pois é. Não consegue analisar, não adianta também, né? É verdade. A gente tem a preocupação também não seja feito dessa forma, mas ao mesmo tempo a gente tem o entendimento que precisa ser investigado, né? Assim, então a gente discute sim, principalmente por essa questão de priorização dessas áreas, mas acho que por hora a gente tendo a definição de uma lista de atividades potenciais de contaminação, isso já é uma boa ajuda que a gente tem dentro da gestão, assim, né, para definir quais são essas atividades e tudo. É muito trabalho que a gente tem dentro da gestão, porque a gente trabalhou e publicou uma resolução de áreas contaminadas, que é um pilar para o Estado, acho que foi um grande ganho. Foi, sem dúvida. Mas agora, assim, o trabalho pesado tá em definir os procedimentos específicos que a gente definiu ali dentro da resolução. Então, assim, quando que vai ser feito, né, dentro das outras atividades que não está definido no licenciamento?
Então, assim, tem várias... Quais são as atividades, né? Então, tem diversos procedimentos e documentos que a gente precisa trabalhar em cima para realmente procedimentar, né, o GAC a partir de agora. E a gente está tentando cada vez mais avançar nesse sentido de ter essas ações mais organizadas, assim, e bem geridas dentro do Estado. Legal, dá para ver que está bastante evoluído, bastante mesmo, né? Sobre os postos de combustível, isso já está bem equacionado, pelo visto, né? Então, o posto tem as suas obrigações ali com relação ao GAC, né? Tem as suas obrigações com relação ao GAC, os escritórios, chama escritório aí, né? No Paraná. Regional. Escritório, aqui em São Paulo é agência, né? Agência da CETES e tal. Mas aí o escritório regional faz a sua própria análise, se eventualmente tem alguma dificuldade, eles mandam para a agência. Apoio, né? Central, né? Você acha que todos os postos já passaram em algum momento pelo GAC? Isso aí já está tranquilo? Já é uma página virada? Enfim, infelizmente não, e passa por aquilo que a gente tinha conversado de ter uma equipe assim no Paraná mais homogênea, que dê mais atenção para o GAC, né, dentro dos processos de licenciamento. Então, assim, a gente tem a publicação dessa resolução que trata do licenciamento de postos de combustível, que foi publicada em 2000, a CEDEST 003. Ela tem a definição que, a partir da publicação ali em 2020 daquela resolução, dentro da renovação, os postos têm que ser obrigados a fazerem o estudo de identificação. Então, o que acontece? Em 2020 já tem 4 anos. Sim. A validade da licença é de 4 anos para posto de combustível. Então, ele já mesmo deveria. Aquele que tinha acabado, deveria ter passado. Mas quando a gente faz assim os trabalhos de fiscalização, a gente vê que às vezes um ou outro passa batido, assim, sabe? E aí é um trabalho que a gente tem também interno de treinar as pessoas das regionais e principalmente convencer o pessoal todo da importância do GAC dentro da análise do licenciamento, né? Que às vezes ali dentro do posto a análise da identificação do passivo para a renovação de uma licença é uma questão bem prioritária. Sim, então não dá para deixar passar. Então acontece de ter postos que às vezes deixou passar mesmo assim, e acontece de ter também estudos que foram apresentados, mas não foram devidamente analisados, porque ali, né, tem que ter também, principalmente dentro das regionais, que tem uma pressão maior do requerimento, que está mais perto, né, do posteiro lá. Sim. Então, às vezes, assim, tem que dar uma celeridade na análise do processo e acaba, às vezes, não dando a devida atenção. Para essa questão das análises dos passivos. Mas, de acordo com a resolução, deveriam ter passado, né? Todos os eu vi de uma indústria que está sediada em Curitiba, que eles têm também que passar por algum tipo de alguma coisa ligada ao GAC em Curitiba. Existe uma análise na prefeitura de Curitiba também? É isso? Ela se sobrepõe a de vocês? Como que funciona? São todas as prefeituras ou é só Curitiba? Então, é porque tem Curitiba especificamente é um município que é descentralizado, né? Então, todo o licenciamento, monitoramento e fiscalização é feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba. Certo. Então, os postos de Curitiba, assim como as indústrias e as outras atividades, passam por todo o licenciamento e o procedimento específico da SMMA. Caramba, é mesmo? Sim. É complicado nesse sentido por conta de uma uniformidade de entendimento, pensando no GAC. Mas a gente ainda não conseguiu estabelecer uma conversa, assim, um contato, mas é uma coisa que a gente tem muita ciência de que a gente precisa ter
com o município, eles têm que seguir, né, a SEMA 129, que é a resolução de GAC, né, eles não podem ser menos restritivos do que o que está lá, mas muitas questões relacionadas principalmente ao cadastro dessas áreas, né, a ter um controle dessas áreas que estão contaminadas dentro do município, precisa ter uma conversa mesmo assim com o órgão estadual. Isso é fundamental, a gente tem muita ciência disso. Mas é Curitiba, só que tem essa descentralização total, né? Existem outros municípios que fazem o licenciamento, mas aí são de atividades com baixo potencial poluidor, que são definidas numa resolução específica de SEMA 110, que aí são atividades específicas e que tem o licenciamento é feito pelo município, mas são atividades com baixo potencial. Isso. Aí é Curitiba, que é totalmente descentralizada. Assim. E o que você viu assim da técnica do GAC, do cenário do Paraná, quando você entrou lá como residente e agora? Melhorou muito? Sempre melhora, né? Mas eu vejo, sei lá, o Distrito Federal e Goiás dando um salto em 4 anos, assim, absurdo, né? Da qualidade dos trabalhos que são apresentados. São Paulo... eu diria que de 2017 para cá veio até piorando um pouquinho, né? E como é que você vê o Paraná? Melhorando a qualidade dos estudos? Ou mantendo igual? Melhorando muito, melhorando um pouco? Como é que tá? Isso que São Paulo está piorando é uma notícia ruim. Mas será que está piorando e ainda está melhor do que os outros estados, mesmo nesse nível? Acho que tem de tudo aqui, viu, Nayara? Tem coisas muito boas, né? Muitos estudos muito bons em São Paulo, mas, assim, acho que de modo geral, o pessoal se acomodou com a DD38, sabe? DD38 em 2017 vem e agora, assim, tipo, pôs a régua lá em cima e tem que fazer um monte de coisa, tá. Então, no início, o pessoal fazia todo aquele monte de coisa, depois foi vendo o que realmente a CETESB batia forte, o que a CETESB exigia, mas não tanto. Então, as pessoas vão se acomodando. Acho que é nesse sentido, né? Eu falo mais porque a gente tem muito São Paulo e a DD38 como uma referência, né? Não, a DD38 é fantástica, é um negócio muito bom. E, infelizmente, não é sempre que é seguida assim, né? Como deveria ser. Mas em relação ao que você perguntou do avanço dos trabalhos, né, lá em 2020 até agora, eu acho que é muito claro isso, assim, a gente até brinca que, enfim, a gente tem empresas muito sérias que já estão no mercado há muito tempo, mas também tem aqueles aventureiros, assim, né, que recebe, a proposta de executar algum estudo, não tem muito conhecimento na área, mas acaba pegando ali, e aí, enfim, né, a gente recebe umas pérolas, assim. Mas, mesmo dentro de profissionais que já estavam há bastante tempo envolvidos no GAC aqui no estado, a gente via que tinha muitos consultores que insistiam em técnicas que já estavam muito desatualizadas, e a gente sempre, né, reportava isso nos pareceres e reprovava os estudos ali. Eu posso falar principalmente ali de onde eu estou, né, que a gente sempre teve um cuidado grande em não aceitar os estudos que estivessem fora das normas técnicas. E muitos desses profissionais, mesmo a gente pedindo reapresentação, voltava com aqueles mesmos erros, assim, e é extremamente frustrante para quem está trabalhando, né, também, e imagino ainda mais para o cliente que está pagando por um estudo que enfim, não é conclusivo. E aí a gente acaba marcando um pouco, né, essas pessoas, assim, aquelas empresas, aqueles consultores que fazem, mesmo a gente sempre reportando dentro dos pareceres os equívocos, né, pedindo os esclarecimentos, tudo, sempre voltavam com aqueles mesmos estudos. E aí é curioso porque agora, né, assim, naquela época, em 2020, eu fazia muito posto porque ainda não tinha essas câmaras técnicas com essas definições, né? Eu fazia bastante posto. Agora,
como eu não faço tanto, eu acabo não tendo mais recebendo tanto os estudos dessas consultorias, assim, ou desses consultores. E aí, vez ou outra, quando chega para mim, assim, eu falo, já sei o que eu tenho que olhar, assim. E aí eu vou analisando e vejo que tem, né, assim, uma avaliação preliminar bem executada, um modelo conceitual da área bem conciso, assim, sabe, bem desenvolvido, e aí já estão utilizando ali técnicas de direct push, já não estão fazendo mais entradinho manual, e eu fico até com um olhar assim, será que eu deixei passar alguma coisa? Eu pensando com os colegas, principalmente com os colegas dos escritórios regionais, que pegam mais constantemente, né, dentro das análises dos passivos de posto, tem sempre me falado isso, assim, que tem realmente visto uma melhora muito grande desses profissionais que antes a gente já sabia já sabia o que ia encontrar pela frente ali lendo os estudos e que tem tido uma melhora muito grande. A gente sabe, né, assim, muito claramente que isso é muito resultado do quanto a gente se envolveu ali dentro, né? Todos os técnicos, né, que já faziam análise antes de mim, antes de eu entrar no órgão ambiental, e que se envolveram realmente, entenderam a importância das análises, assim, com esse olhar mais criterioso de seguir as normas técnicas e quanto que isso realmente não impacta nos seus resultados lá, né? Então, a gente tem visto uma melhora muito grande. Ainda tem, assim, muita coisa para avançar, para melhorar, e que esses estudos bons sejam, assim, realmente a maior parte dos estudos, né, o normal, assim, mas a gente tem visto um avanço bem significativo, assim. Que legal. Dentro. Isso é muito bom, é resultado certamente do órgão, né? O órgão insistindo e analisando criteriosamente, o outro lado passa a falar, opa, estão exigindo, então deixa eu fazer dessa outra forma aqui. É muito, muito importante. Sim, assim, a gente tem muita consciência que tem um caminho aí para ser percorrido, né? Porque a questão da água subterrânea, por exemplo, os poções imperam, né? Isso é uma coisa raro a gente conseguir encontrar estudos que realmente fizeram ali um detalhamento do perfil, analisou todas as unidades estratigráficas, que instalaram seções filtrantes curtas, assim, nos locais dentro das unidades de fluxo. E então, assim, ainda tem um caminho para se percorrer, mas a questão, por exemplo, da amostragem de solo, que é uma coisa que eu acho que a gente não está mais deixando passar, sabe? Assim, está pedindo amostragens complementares e, né, tipo assim, colocando o que está ali na norma, né? E não só na norma, mas tentando, dentro dos pareceres, criar um entendimento mesmo, uma justificativa técnica de que você precisa ter amostragens representativas. Isso eu sinto que tem surtido efeito bastante, sim. Tem chegado até a gente com uma qualidade técnica bem superior do que há 4 anos atrás, com certeza. Legal. E quais são os próximos passos do GAC aí no Paraná? Novas normas ou outros procedimentos, ou uma gestão de dados, ou um incremento nas remediações, ou sei lá, o que você vê os próximos passos aí no Paraná? Tudo isso que você falou, a resolução ela foi criada, né, e publicada no final do ano passado, mas a gente definiu ali dentro do grupo de trabalho que desenvolveu essa resolução que os procedimentos específicos eles seriam publicados em portarias próprias do IAT, né? Por uma questão estratégica da gente conseguir criar um grupo para discutir sobre esses procedimentos, mas também por conta de que as portarias técnicas eles, não é um procedimento tão engessado como uma resolução SEMA. E como a gente tem, né, sempre evolução das técnicas, né, uma evolução do entendimento, do conhecimento técnico mesmo dos procedimentos,
de investigação, de reabilitação, a gente teve essa definição de que os procedimentos específicos seriam publicados por portarias. Então, nesse momento inicial, é trabalhar em cima dessas portarias, que vai definir qual é a lista de atividade, das atividades com potencial de gerar área contaminada, os valores orientadores que a gente no Estado vai adotar, os procedimentos, né, específicos de estudo hidrogeológico, avaliação preliminar, todos os estudos do GAC, os procedimentos de reutilização, de desativação. Então, assim, a gente realmente criar esses procedimentos que vão ser publicados em portaria. Até então, o que está definido na 129, que até esses estudos serem publicados, os procedimentos ali das etapas do GAC devem ser seguidos de acordo com as normas técnicas, né, com as NBR. Legal. Então, os passos imediatos, eu acho que realmente é esse. Tanto geral para o GAC, quanto também especificamente para posto de combustível, que tem uma resolução específica ali dentro, e tem definições específicas dentro do licenciamento ambiental, que é uma resolução que está em atualização, ela está em vias de ser publicada, porém vai ser publicada sem os anexos que hoje existem, que definem os termos de referência para o estudo do GAC, porque tem muita coisa desatualizada, né, dentro desses termos de referência. Então, a gente vai tentar casar isso e trabalhar dentro desses procedimentos de forma imediata, assim, né? É muito trabalho que tem paralelo à análise dos processos. Fora dos processos, é isso mesmo, caramba. E quantas pessoas, Nayara, trabalham com análise de GAC e trabalham nessas câmaras técnicas para tentar construir esses procedimentos? A Câmara Técnica, hoje, ela tem 20 pessoas, ela ainda não está atualizada com os novos. Mas aí a Câmara Técnica, ela tem aqueles membros que compõem a Câmara Técnica e que dão apoio à Câmara Técnica, principalmente nas análises do passivo. Para essas pessoas que compõem a Câmara Técnica e que trabalham na gestão do GAC ali, diretamente, né, envolvido, né, no estabelecimento dos procedimentos e tudo, a gente está em 5 pessoas, acho que é isso mesmo, agora com a entrada do então, tem eu e o Danilo que ficamos ali na sede, mais envolvidos nisso, mas aí também tem os outros técnicos ali dos prédios centrais, e tem o escritório regional de Curitiba, que está mais perto da gente, que apesar de não lidar com os procedimentos de Curitiba, mas lidam com os processos da região metropolitana. Então, também tem a Carol, uma técnica do ERGBA, que é bastante envolvida na gestão e ajuda muito a gente nessas discussões. Então, na gestão, são mais ou menos ali, são 5 pessoas, e ao total, que são esses técnicos que analisam os estudos de passivo dentro do licenciamento, em torno de 20, mais ou menos um por regional. Tem 22 regionais, mas tem regional que não tem nenhum técnico. Caramba, precisa ter mais gente então, Nayara. Precisa ter mais concursos aí. Com certeza. A gente viu, né, assim, que só com a entrada desses servidores agora, teve 2 entradas, né? Quando eu entrei, então, por 2 anos até a entrada do Danilo, eu fiquei meio sozinha ali. Assim, claro que sempre tem residentes, né? Os residentes ajudam muito a gente. Imaginem, eu posso falar por causa própria, porque eu trabalhava bastante também ali nas análises, na gestão, na minha época de residente. Mas a gente sabe que tem aquela dificuldade de que logo, né, eles vão sair, infelizmente. Então, é importante que tenham servidores ali com estabilidade, que a gente sabe que vão ficar algum tempo no órgão para trabalhar em cima desses processos. Legal, Nayara, temos ouvintes aqui, né? Temos um número razoável de ouvintes, eu espero que tenha mais ouvintes, né? E o que você acha que os nossos ouvintes podem colaborar aí com vocês do IAT para incrementar o GAC no Paraná?
assim, tem uma frase que eu vi até numa das suas apresentações, de que as ideias se fortalecem na discussão, né? Elas não são destruídas se forem ignoradas. Então, eu acho que, assim, essa questão que a gente tinha conversado em relação sobre a gente aprender com os erros e acertos das experiências das outras pessoas, dos outros estados, eu acho que é uma coisa que é super útil assim, para quem está envolvido na gestão. Eu falo isso muito porque também quando a gente estava construindo a resolução e a gente teve a oportunidade de ir ali na conferência da ESAS e encontrar o pessoal da CETESB, o André, acho que a gente deve ter alugado umas 2 horas dele, assim, porque como a nossa resolução foi muito baseada na lei, no decreto da São Paulo, na DD 38, tinha muita coisa que eles já passaram pela experiência e falaram assim, não vai por esse caminho aqui não, assim, é melhor vocês tirarem isso aqui, ou coloque dessa forma, assim. Então, eu acho que, no geral, para as pessoas que estão escutando, eu acho que é isso, assim, sabe? Assim, procurarem a gente para tentar discutir, às vezes tem uma experiência e percebe alguma coisa que eu comentei que acha que dá para ser melhorada. Então, eu acho que é bastante nisso, assim, trazer pessoas para discutirem dentro das experiências. Então, assim, olha, vocês estão muito desenvolvidos nisso, mas intrusão de vapores, por exemplo, não é uma coisa que está bem estabelecida ainda. Então, que tal a gente olhar para isso aqui agora? Eu acho que talvez seja essa questão, assim, sabe, das discussões. Legal. Ouvintes, prestem atenção aí, né? Vamos fortalecer as discussões. E falando nessa frase da Ursula Le Guin, né? Le Guin, fala aí umas 2 ou 3 escritoras que você gosta, já que você gosta de escrever. Eu também queria ser escritor quando era criança, mas eu não tive o talento necessário para isso. Mas cita aí uns 3 autores ou escritoras que você gosta. Eu vou citar, acho que a minha autora preferida dos últimos anos, assim, que é a Elena Ferrante. É uma autora italiana, ela é até um pseudônimo, esse nome dela, mas ela tem, enfim, livros interessantíssimos. Assim, como eu gosto muito de psicanálise, eu gosto de ler muito olhando para os comportamentos, assim, personagens e tal, e ela tem uma forma de escrever maravilhosa que te reporta ali para aquela Nápoles dos anos 50. Helena Ferrante, Machado de Assis, que eu acho que está meio em alta. Tá, agora ele, né? Foi. Eu fico realmente pensando assim, eu me envolvia tanto naquelas leituras, assim, que eu só lia clássico quando eu era bem mais nova. Um terceiro autor. Eu não estou conseguindo pensar em nenhum que não seja Freud, porque eu estou lendo muita coisa de psicanálise e eu achava que era super difícil. Só para pensar e não ficar só na literatura, assim, nos romances e na outra literatura de desenvolvimento, eu achava que era muito difícil de ler Freud. E aí, depois que eu comecei assim, a me interessar mais por psicanálise e comecei a ler, eu acho que não é não, viu? Eu acho que só pra gente que é bem leigo no assunto, ler, enfim, falei aleatório. Era para falar autores de literatura no geral mesmo, isso mesmo, né? Tá certinho, certinho. Eu poderia falar, né? Não sei, autores do GAC, de geologia. Não, tá bom, tá bom. E você não sabe disso, porque no momento que a gente está gravando essa entrevista aqui, não foi publicado ainda, mas eu gravei um episódio com uma geóloga, que é especialista em psicanálise, para falar justamente sobre a relação da crise ambiental, crise climática, com a psicanálise, os medos, as ansiedades ambientais e tal. Então é um episódio que ainda não foi ao ar, mas vai ser legal. Nossa, eu vou assim, você é a primeira ouvinte lá do Que legal, porque é difícil, assim, não é tão comum. Eu comecei a gostar mais de psicanálise há alguns anos atrás, e eu comecei a fazer um curso de introdução à psicanálise, assim, para a gente também ter outras influências, né? Não ficar só no trabalho, assim, ter outros estímulos, assim. E aí eu comecei a fazer esse curso, e todo mundo era só psicólogo, ou era da área de saúde,
eu era a única, assim, parecia Legal. negro, assim, né? E é muito legal ter uma geóloga que ainda está olhando para essa questão dessas angústias, né, envolvidas dentro da área ambiental. Com certeza vou. Psicanálise freudiana, né? Então ela é doutora em geologia e tal, e ela se especializou depois em psicanálise freudiana, então ela faz uma análise freudiana sobre esses medos. É bem interessante. Que legal! Essa autora que eu citei primeiro, a Helena Ferrante, eu cheguei nela a partir da psicanálise, porque como eu gosto de escutar podcast de psicanálise, tem um podcast que eu gosto que eles analisam séries ou livros, e tem uma série sobre uma tetralogia da Helena Ferrante, e aí eles estavam fazendo uma análise dos personagens a partir da visão da psicanálise, de uma série, assim, né? Mas bem legal, fiquei bem empolgada com essa outra entrevista da geóloga. Legal. Já tem data para sair, não? Vai sair em breve, acho que umas 2 semanas, acho que ela deve sair. Legal, bacana. Nayara, agora, depois desse bombardeio de perguntas que eu te fiz, agora você pode me fazer uma pergunta se você quiser. Então, é isso aí. Pode perguntar coisas fáceis. Tá. Para você vai ser fácil. A gente sempre está com muitas discussões, assim, principalmente quando nesse momento que a gente está pensando nos procedimentos, né, e atualizar muita coisa que existe, mas que está desatualizada. E eu vou te fazer uma pergunta relacionada às discussões do momento, principalmente envolvida com a atualização da CEDEST 03, que trata do licenciamento de posto, né? E que eu tenho escutado muito, conversado muito com os escritórios regionais. Desde que começaram a fazer a avaliação de risco para TPH fracionado, tem aparecido, parece que em quase todos os casos que é feito, que é rodada a avaliação de risco para TPH numa... Alifático médio. Exatamente, exatamente. E aí tem vindo, assim, mais de um consultor conversar com a gente, conversar com o pessoal, principalmente dos escritórios regionais. Enfim, tem muitas incertezas envolvidas que a gente sabe que tem na análise de TPH e que não seria o suficiente para ir para uma remediação com base no risco de TPH fracionado. Então, assim, a gente queria muito ter essa resposta, como que é isso, assim, se isso faz sentido, se não faz sentido. Então, por que tem a avaliação de risco para TPH? Tem essa possibilidade na planilha da CETESB? Isso, assim. E assim, um pouco para além da pergunta até, a gente, dentro dessa resolução, a gente prevê VI para TPH total já na confirmatória, né, ali com base na lista holandesa. Isso é diferente do que a CETESB tem na lista de valores orientadores, é diferente do que a CONAMA tem também. O que você vê disso? Você acha que a gente mantém, não mantém, continua assim? Por que não existe um VI, né? Já que existe ali a previsão na tabela, na planilha da CETESB, por que não existe um VI para TPH? Por aí a pergunta. Vou tentar te responder. Eu não sou um grande especialista, Nayara, mas algumas coisas eu estudei e tal, falei também com bastante gente e eu consigo te dar um certo caminho aí, né? Isso daria um podcast, aliás, já me pediram para fazer esse podcast, né, falando sobre isso aí algumas vezes, mas vamos lá. Primeira coisa, a lista holandesa ela não existe mais, não existe a lista holandesa, né? E a lista holandesa dizia que tem um limite de TPH total no solo de 1.000 miligramas por quilo e na água 600 microgramas por litro. A partir daí, a água estaria contaminada. Muito bem. Como é que era, então? Se o cara deu 800 de TPH total, ele tinha que remediar a área. Então, a primeira coisa, esses caras que estão reclamando agora, eles deviam reclamar, se fosse naquele tempo, eles iam reclamar mais. Mas tem sentido isso aí, porque TPH total é uma grande mistura de um monte de coisa e não tem estudo toxicológico que diga que aquilo é um problema. Bom, daí o TPH tem
eu assisti aulas recentes, se você for pegar composto por composto, vai dar mais de bilhão de composto. Bilhão, né? É muito composto, então dá para você quantificar todos. E aí, o que eu sugiro que vocês façam? Algo que a CETESB falou. Olha, tem os nossos valores orientadores aqui, e aí o TPH não consta. Se não tiver, siga o padrão internacional. E aí tem o Regional Screening Levels da EPA, que consta lá, né? 6 tipos de... Agora são menos, mas enfim, eram 6 tipos de TPH. TPH aromático leve, aromático médio, aromático pesado, alifático leve, alifático médio, alifático pesado. E aí pegavam um composto que representava cada uma dessas faixas e via a toxicidade daquele composto e dizia que a faixa inteira tinha aquela toxicidade. Não só a toxicidade... Bom, primeiro a toxicidade, esse é o limite. Então, se eu for recomendar, eu recomendo que faça a mesma coisa, né? Estabeleça essas faixas e o limite, o VI, seria o limite daquela faixa, que está no Regional Screening Levels. Beleza. Isso para água, para solo. Vamos agora para a avaliação de risco. O que acontece na avaliação de risco? Que também o pessoal dá uma distorcida nas coisas, né? Vazou combustível. Então tem lá diesel, né? Vazou diesel. Aí você tem uma massa de LNEPL que não aparece no posto de monitoramento do cara. E aí ele não achou a massa de diesel. Então tem uma massa de diesel que não aparece no posto de monitoramento, ele acha, não tenho fase livre, então eu não tenho LNEPL. É um pensamento errado. E aí aparece alguma coisa particionada daquela massa para a água subterrânea, e essa alguma coisa é eventualmente um TPH. E a avaliação de risco pega uma concentração do TPH na água e faz as contas, né, faz modelos matemáticos de partição da água para o vapor e do vapor migrando no ar do solo e eventualmente uma atenuação, para ver se tem risco e passar do piso, né? Passar do piso e entrar na casa do sujeito, o cara ter algum problema, né, de saúde decorrente disso. Então a avaliação de risco está dando um modelo de uma contaminação que está na água para o ar ambiente. Veja que é um caminho longo aí. Infelizmente o representante do alifático médio, ele tem um fator de retardamento de 1, como ele não se atenuasse. Então é como se ele gerasse uma pluma infinita e como se ele fosse continuamente para cima. E o representante da toxicidade é tóxico, que é o nonano, né? O representante é o nonano, e é tóxico. O que eu recomendo para quem vai tomar decisão, para quem está, o consultor que vai tomar decisão, não sei o órgão ambiental que pode fazer com isso, quantifica o nonano. Eu não tenho nonano, mas eu tenho nessa faixa de alifático médio. Aí fala, olha, é o seguinte, a faixa está aí, mas o representante dela não tem, então não tem essa toxicidade. E aí quantifica o representante da atenuação, que eu não me lembro agora qual é o alifático médio, que é o representante dessa atenuação. Fala, olha, eu não tenho esse aqui, então o meu alifático médio está sendo atenuado. Então, na verdade, eu não tenho risco. E mais, eu vou e coleto a amostra de ar, né, no subslab. Ele fala, olha, não tem. Então o modelo está dizendo que eu posso ter, por isso eu tenho risco, mas eu não tenho. Eu não tenho por causa disso, disso e disso. Então, eu não tenho nenhum problema, eu não preciso remediar. Só que não pode esquecer do seguinte, que tem aquele LNEPL lá que ele não viu ainda, né? Se apareceu na água, sim, tem um LNEPL que ele não viu. E esse sim pode gerar um vapor. Né? Então, eu acho que é mais ou menos essa história. As soluções que têm sido apresentadas assim fazer uma análise de APH, né? Porque o risco que dá é para inalação, fazer, e aí confirmar ou não o risco. Sim. A partir disso, mas aí o negócio fica nisso, porque assim, aí não confirma o risco, né? Exato. Mas e o óleo, o contaminante que está lá e que não foi isso aí identificado. É uma outra história, né? Mas que ele deveria ver também, né? Mas realmente, o APH, se não apresentou, é que não tem o risco real. Tem o risco modelado pela avaliação de risco, mas não existe o risco real.
E essa ideia inicial que você tinha falado em relação às faixas do TPH, você sabe dizer por que a CETESB não tem isso ali nos valores orientadores? Porque eles pegaram e falaram, olha lá na EPA. E aí a EPA está com muito mais atualização, muito mais pesquisa. Então, eles, ao invés deles fazerem as próprias pesquisas e ficar amarrado num negócio que pode mudar daqui a pouco, como efetivamente mudou, né? Em 4 anos deu uma mudada nisso. Então, eles falaram, olha lá na EPA. Na EPA, Tá, legal. A gente tinha discutido alguma coisa nesse sentido mesmo, mas aí, bom, a gente tem as limitações também para não conseguir, talvez, chegar nessas concentrações de VI. Mas aí o que você está dizendo é que o consultor, né, quem está fazendo a investigação, tem que trazer esses valores ele é obrigado a fazer isso. Em São Paulo, a DD38 é muito clara. Se existe uma substância química de interesse. PFAS até, vai? PFAS. Você tem a possibilidade de ter PFAS? Eu não tenho o valor orientador? Procura na EPA. Sim, claro, tá certo. A gente chegou a fazer isso algumas vezes para principalmente indústria farmacêutica, que uma indústria farmacêutica específica que passou por um processo de GAC por conta de um acidente lá, e aí a gente solicitou isso e, assim, com algum custo, chegaram em valores orientadores de referência. Sim, faz muito sentido. Isso. Seria bom que a gente tivesse, né, que a gente conseguisse ter, como tem para as outras substâncias, um valor orientador. Sim. Que a gente conseguisse, né, assim, confiar, assim, né, que seria padronizado para todos os casos. Mas eu acho que assim, isso é um screening, ainda assim é um screening, né? O que pode, né, tem gente que pensa em fazer é deixar os 600 da lista holandesa, só toma cuidado que lista holandesa não tem, né? Você vai ter que falar assim, aqui no Paraná é 600 microgramas por litro e acabou, né? É assim, né? É assim. Tá lá no documento, só que a referência é da lista holandesa. E uma coisa que, assim, eu sei que ainda acontece, porque eu tenho esse contato com o pessoal das regionais, mas na época que eu analisava muito o posto acontecia, assim, não encontra nenhuma outra substância ali na avaliação, na investigação confirmatória, mas vai para detalhada por conta do TPH. Então, assim, também é uma forma de você garantir que tenha uma investigação mais detalhada na área, né? Porque, assim, se a gente tira esses valores a minha insegurança é nisso, e aí pelo menos deixando ali, a gente tem essa segurança que vai ser melhor investigado. Pode ser. Então, eu acho que tirar e deixar sem nada, eu acho que não. Ou deixa como está, faz o que você falou, né? Então, obriga o cara, pelo menos, a investigar alguma coisa. Ou fala, olha, busque na EPA, e aí você vai fazer o fracionado, né? Para ter uma... É melhor até para ele, né? Porque ele vai... dependendo da fração que ele tiver, ele vai o TPH, o total, está numa fração que tem um limite muito mais elevado que os 600. Então, até para ele é bom. Só que assim, se tem na água, tem no solo. Ele não encontrou ainda. Ele deveria encontrar. E aí, se eu fosse fazer um procedimento, eu diria, olha, tem na água, começa a procurar no solo aí que eu quero que você encontre essa fonte secundária. Se não encontrar, vai furando até você achar. Legal. Mas legal, Tanaka. Acho que vamos levar essa discussão e amadurecer essas ideias dentro do órgão, com certeza. Legal. Bom, espero ter esclarecido, né? Não confundido mais, né? Não. E é bom ficar registrado também, porque a gente escuta, né, mais vezes e até não restar dúvida nenhuma. Legal. Bom, Nayara, eu vou agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de falar com a gente. E agora eu deixo para você, o podcast agora é seu, você pode falar o que você quiser. Como se eu não tivesse falado muito, né? Eu tô aqui pensando, meu Deus, eu vou dar trabalho para essa edição. Não, que nada. Mas, Tanaka, assim, novamente te agradecer aí pelo convite, por ter tido essa ideia e ter colocado em prática essa ideia dessa série, né? De dar voz para os atores ali dentro dos órgãos ambientais.
Estou bem empolgada para ver os próximos. E muito obrigada por tudo que você tem feito pelo GAC. Eu acho que tem ajudado não só o Estado do Paraná a se desenvolver ali nos conhecimentos e entender realmente a importância fundamental, né, que o GAC tem dentro dos nossos procedimentos, dentro do órgão. Enfim, né, por toda a divulgação que você faz já há algum tempo, tem ajudado muita gente, parabéns, né, você realmente tem uma pessoa que tem muitos admiradores aqui do seu trabalho aqui no estado, assim, as pessoas escutam o podcast, fazem os cursos ali da ESAS, leem os textos, a gente está sempre discutindo. E assim, para além disso, né, para as pessoas que estão escutando, para os colegas do órgão ambiental, é isso, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita, não deixar, né, de discutir. Eu já recebo muitas mensagens, eu sou bem procurada ali dentro do DLP, mas assim, não deixar de se atualizarem, de fazerem os cursos, se inscreverem nos cursos da ESAS e lerem e tentar entender bem as normas técnicas, porque isso ajuda muito, né, nas análises dos estudos que a gente recebe. Então, acho que é mais isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Que bom. E é isso, Tanaka. Obrigadão. Legal, obrigado e parabéns pelo trabalho, Nayara. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Nayara. Vejam que os acasos felizes a levaram para o GAC, tudo porque ela viu uma postagem de uma pessoa que tinha sido seu chefe porque a filha dele foi morar na mesma república que a Nayara, lá em Ouro Preto, universidade que ela só foi cursar porque não se inscreveu a tempo na UFMG. Isso, além dos concursos terem saído na época certa para ela. E claro, o acaso veio a premiar a extrema competência e dedicação da Nayara, que merece tudo isso. Sorte nossa que temos ela ajudando a cuidar do GAC no Paraná. Vejam que a entrada no GAC lá no Paraná se dá por vistorias detectando alguma coisa, acidentes, autodenúncia e algumas condicionantes nos licenciamentos, mas que é a prerrogativa do IAT convocar algum empreendimento ou mesmo grupo de empreendimentos para entrar no sistema do GAC. A Nayara contou que o setor dela, a DLP, cuida mais de indústrias, aterros e cemitérios, e os escritórios locais, com o apoio do setor dela, que cuidam do GAC nos postos de combustíveis aí no estado do Paraná como um todo. Contou também que há câmaras técnicas que discutem esses temas, e o GAC permeia algumas delas. Diferente de São Paulo, né, que as câmaras ambientais têm a participação de universidades, setor privado, pelo que ela falou para a gente, as câmaras ambientais, lá, câmaras técnicas, são formadas por pessoas do órgão ambiental, de alguns setores do órgão ambiental. Na Câmara, que tem mais relação com o GAC, eles estão muito ativos, escrevendo normas, resoluções, procedimentos, que provavelmente serão publicados como portarias. Contou também um negócio interessante, que o município de Curitiba tem um licenciamento e tem o GAC próprio, descentralizado, que deve causar uma certa confusão de atribuições por lá. Enfim, a Nayara pede que todos nós, especialmente vocês que nos ouvem, que fortaleçamos a discussão. Afinal, as ideias só morrem se forem esquecidas, e elas crescem, as ideias crescem e florescem na discussão. Então, obrigado, Nayara, pela conversa e obrigado pela dedicação sua ao GAC. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a IBP Brasil, que proporcionam a possibilidade de conversarmos com pessoas legais como a Nayara. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos muito gratos a vocês que nos acompanham, seguem, leem, sugerem, questionam, debatem, compartilham, enfim, que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência desde os canais que a gente propõe aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, tá no Spotify, tá no YouTube, tá em outros agregadores. E sigam a gente nas redes, o Instagram é @ecdambiental, temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, temos o meu LinkedIn, enfim, temos muitas outras coisas. Assinem a nossa newsletter é muito legal e continuem conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.